Deus abençoe essa manhã maravilhosa. Quantas bênçãos já ouvimos através dos louvores, dos testemunhos. Quantas bênçãos, né? A oração da fé. Deus tem falado profundamente aos nossos corações. Na manhã, a gente sempre pensa na palavra para nós mesmos, né? Devocional, palavras que edificam, palavras que fortalecem, palavras que ajudam na nossa caminhada de fé. É um culto para nós, é um culto que vem as vitaminas dos céus, vem as proteínas de Deus, para nos sustentar, irmãos, porque crente também tem hora que é abalado, crente também tem hora que está enfrentando as turbulências da vida. Eu quero dizer que nós não estamos sós. Nós temos um Deus poderoso. E ainda que possa nos assustar as ameaças e as controvérsias da vida, né? Deus é maior que tudo. Você pode dizer isso? Deus é maior que tudo. Mais forte. Deus é maior. Mais uma vez. Você pode aplaudir ao Senhor? Dele é maior que tudo mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Tem um texto em Mateus que nós vamos fazer a leitura nessa manhã, que nos leva a uma reflexão importante em relação a isso que vivemos, que tem chegado em nossas vidas, mas a promessa de Deus, ela não deixa que o seu servo, que a sua serva, seja enganado. Nós não somos enganados a respeito das investidas, né? Investidas desse mundo contra a nossa alma. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23, tem um advento aqui que é muito comum na nossa carreira de fé, na nossa caminhada, na nossa família, em qualquer área que nós estivermos atuando. São situações bem comuns que os discípulos passaram. É uma imagem que se reflete também em nossos dias. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém. Senhor, nós pedimos nesse momento que esse doce Espírito esteja sobre a Tua igreja, sobre as nossas vidas, atuando em nossas mentes, quebrando, anulando, desfazendo todo pensamento contrário, nos dando confiança, certeza de que somos, Senhor, seus servos. Estamos aqui para ouvir a Tua voz. Nos ajude, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus, e a igreja pode dizer amém.
Glória a Deus. Esse episódio relata o momento em que os discípulos ficaram sem saber o que fazer. É muito comum nós também ficarmos impressionados e muitas vezes sem saber o que fazer diante das circunstâncias, diante das ameaças. Os discípulos também tiveram esse momento quando foram atravessar para outra banda do mar da Galileia. Só que eles não esperavam que acontecesse algo tão impremeditado, tão inesperado, de se levantar uma tempestade tão grande que, embora toda a experiência como pescadores, como quem conhecia o mar, não foi suficiente para controlar aquela situação de desespero. Aquela situação parecia dominar não só o barco, que não era um barco pequeno, embora fosse um barco pesqueiro, mas era um barco que tinha 12 pessoas e que Jesus estava no porão daquele barco, dormindo, e aquela situação estava ficando incontrolável. E eu pensei muito nisso, porque muitas vezes com nossas habilidades e as nossas capacidades, nós fazemos de tudo para poder deixar que a coisa fique de maneira tranquila, resolvida. Mas tem hora que isso foge à nossa capacidade. Tem hora que aquilo que vem contra as nossas vidas é maior e mais forte do que nossas forças. E isso pode também nos levar a desespero, a preocupação, como os discípulos. Eles ficaram. A Bíblia diz que do nada se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E o texto diz que Jesus estava dormindo. Jesus estava descansando. E a dor e o desespero era tão grande que os discípulos foram acordá-lo, despertá-lo, porque a situação não tinha mais o que fazer. Para onde eles iriam naquele momento? Era a ocasião que o poder divino, que o sobrenatural, que o extraordinário, que o fenomenal tinha que agir. Eu quero pensar, irmãos, com vocês, que existem coisas que nós também não vamos conseguir controlar. Não vamos conseguir colocar as coisas em ordem. É uma intervenção mesmo divina. É uma obra realmente sobrenatural. Quando você olha e o desespero e a atenção parece ser maior do que tudo, mas nós não podemos esquecer que Deus está conosco. Deus está conosco. Ele é maior do que qualquer tempestade que se levante contra as nossas vidas. Ele é maior. E ainda que isso possa ser algo natural de acontecer, Deus, Ele sempre está pronto para nos ouvir. Eu quero pensar com vocês que o percurso daquela travessia era algo muito comum.
Eles faziam aquilo todo o tempo. Mais de 300 barcos faziam esse percurso. Mas uma hora aconteceu da tempestade solapar aquele barco e colocar a vida de todos os discípulos em ameaça. Eu penso que Deus, Ele está no controle das coisas, mas que existe algo que nós temos que fazer. Deus pode operar tudo, mas existe algo que é de nossa parte. Algo que Deus não vai fazer só porque Ele é Deus. Mas quando nós realmente entendemos que a nossa súplica, o nosso clamor, pode mover coisas que são realmente difíceis para nós. E o texto nos fala sobre isso, porque, embora fosse o Mar da Galileia, de 21 quilômetros de comprimento, tinha 11 quilômetros de largura, 50 metros de profundidade, estava abaixo do nível do mar, a 225 metros, onde era rodeado por montanhas. E quando entrava um vento, justamente naquele vácuo de mar, o que acontecia? O vento não tinha saída. O vento não tinha para onde ir, a não ser levantar as águas do mar. E como aquilo era um fenômeno que poderia acontecer a qualquer momento, e justamente na hora que os discípulos estavam indo para uma outra missão, estavam indo para Gadara, estavam indo para uma missão especial. E a gente pode encontrar aqui várias lições que não significa o fato de termos terminado uma missão, que a próxima missão ela pode ter sossego, paz, tranquilidade, mas nós podemos encontrar dificuldades, podemos encontrar problemas que venham levantar montanhas, situações para nos obstruir. Eu penso que na vida do cristão, ele não tem uma tranquilidade que possa descansar sem entender que a qualquer momento algo pode acontecer. Situações inesperadas podem surgir. E nesse momento, os discípulos sabiam daquela região. Eles conheciam todo aquele efeito, daquele fenômeno no mar. Eram marinheiros acostumados nos navios pesqueiros. Mas a tempestade colocou medo em seus corações. O versículo de número 25 diz: e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Todo o esforço foi empregado. Tudo que eles podiam fazer já havia sido feito. Agora não tinha mais o que fazer. Quando as forças são exauridas, quando tudo se torna tão pequeno, tão difícil, diante dos problemas, eles então foram despertar Jesus. Quando chegaram até Jesus, disseram: Senhor, o Senhor não te incomodas? Nós estamos morrendo. Salva-nos. Aqui não é só uma oração, mas é um clamor. Um clamor. Uma oração é quando a gente ora e tem costume de orar sem expressar nada, sem fazer algo que chame a atenção. O clamor não.
O clamor nos incomoda de chamar a atenção. E eles clamaram: Senhor, salva-nos, que perecemos. Estamos sem saber o que fazer. O barco vai afundar. Nós vamos morrer no meio dessa tempestade. Em outras palavras, nós já tentamos de tudo. Isso nos aproxima realmente desse poder maravilhoso, quando temos que despertar a nossa consciência para buscar a Deus, além daquilo que estamos acostumados, irmos para uma linha mais forte, mais próxima do sobrenatural, quebrar posicionamentos endurecidos em nossas mentes. Aquilo já está numa ação de costume, posicionamento vicioso. Fazemos aquilo por fazer, oramos por orar. Temos aquela obrigação por um efeito até de posicionamento religioso, enquanto Deus quer despertar dentro de nós uma fé tão poderosa que possa mexer com o mundo e com o sobrenatural. Você crê nisso? A sua fé pode fazer Deus operar coisas sobrenaturais. Nós somos aqueles que olham não pela vista, mas pela fé. O apóstolo Paulo diz que nós não andamos pela vista, nós andamos pela fé. A nossa fé, ela está naquele que pode fazer infinitamente mais, apesar de todo o comprimento do mar, de toda a largura, profundidade daquele mar, saber que o vento estava assolapando, os discípulos recorreram a Jesus quando não sabiam o que fazer diante daquele perigo. Eu sei, irmãos, que cada um de nós pode passar por uma tempestade. E essa tempestade pode varrer o barquinho da nossa vida, pode balançar, mover as bases mais seguras, tranquilas, que nós possuímos. E muitas vezes isso faz com que o barco da nossa vida comece a ser varrido, a ser jogado para um lado, para o outro. E sem saber o que fazer, porque as nossas forças já foram exauridas, já foi entregue com todo esforço que fizemos. Nós temos que entender que Deus continua sendo Deus. Deus opera infinitamente mais. E às vezes a tempestade é tão forte que parece que não vai passar. É uma tempestade, é um ciclone, é uma força tão violenta que o mar fica descontrolado, o barco fica sendo varrido para um lado para o outro. E naquele momento, eles estavam indo para uma missão e passam por essa experiência. Não conseguiam jamais controlar o barco. A força da natureza era muito forte. A tempestade batia naquele barco, como também ameaçava as suas vidas. E ali, ocasião em que eles pensaram que iriam morrer, o texto diz bem claro, eles entenderam que iriam morrer. Não tinha mais o que fazer. E então acordaram Jesus para pedir socorro. Nós estamos perecendo. Salva-nos. E a Bíblia nos revela que Jesus, naquele momento, acordou e disse para eles:
por que eles estavam assim, tão tímidos? E essa pergunta de Jesus, ela mexe muito, porque todos nós temos limite. E Jesus não fez isso para desprezar, para colocar por menos a fé e a confiança daqueles homens, mas estava provocando neles para que despertasse uma fé que fosse maior do que eles estavam ali vivenciando. E o texto diz, e ele disse-lhes, por que temeis, homens de pequena fé? E naquele momento, Jesus desperta a consciência daqueles discípulos para uma fé no sobrenatural. Uma fé que ultrapassasse aquelas ações acostumeiras. E Jesus, levantando-se, o versículo 26 diz, levantando-se, respondeu os ventos e mar, e seguiu-se uma grande bonança. Naquele momento, a natureza teve que obedecer à voz do Criador. Eu penso aqui, irmãos, que existem coisas que só Deus pode fazer, mas quer sempre nos ensinar a pôr a nossa confiança nele. Nós não podemos mudar, mas podemos crer que ele vai operar. Talvez você aliste aí coisas que não esteja conseguindo. É uma ação acontecendo dentro da família, ou até mesmo de ordem financeira, de saúde, problemas relacionais, problemas que atingem situações de vida existencial. E você não pode mudar essa tempestade. Mas o texto nos fala que existe alguém que pode fazer aquilo que nós não temos condições de fazer. Ele cura, ele liberta, ele traz providência, ele controla o incontrolável, ele é poderoso para mudar, para operar, aonde ninguém crê, aonde as pessoas acham que não tem jeito. Deus tem poder para transformar tudo, para fazer coisas tremendas. E aqui o texto nos fala a respeito justamente desse poder operando nessa desordem da natureza, nessa construção de morte. Ele acalma e providencia paz e bonança. Então, se levantando, repreendeu os ventos. Ele repreendeu os ventos e o mar. Imaginem vocês o que aconteceu naquele momento com os seus discípulos. Jesus se levantando, possivelmente estendeu as mãos e disse: acalma-te, vento. Haja bonança agora nas águas desse mar. E o texto fala bem claro: os ventos e o mar lhe obedecem. Ele continua sendo Deus. Talvez, quando em nossas vidas não há o que fazer, eu percebo que, por algum momento, o barquinho do nosso ser é varrido por circunstâncias inesperadas, as coisas
que aparecem sem que a gente pudesse estar preparado, mas Deus é o Deus que tem o domínio de todas as coisas. Deus tem o domínio de todas as coisas. Quando eu vejo pessoas muitas vezes desacreditadas, porque no meio dessa tempestade, o seu coração está em tudo, mas menos em Deus. Sua alma está ancorada em muitas coisas, mas menos no poder sobrenatural. Porque existem coisas que não tem como a gente fazer nada. Vai fazer o quê? Diante do poder que controla a natureza. Mas Deus demonstrou aqui que pode atender os seus filhos. Ele pode agir no momento que há necessidade. Nós podemos ser surpreendidos por situações adversas, mas isso não significa que Deus está imóvel, que Deus está inoperante. Pode se levantar o que for, Ele continua sendo Deus. Eu quero dizer para você que a tempestade da sua vida vai passar. A tempestade da sua família vai passar. A tempestade dentro da sua casa vai passar. A tempestade vindo sobre o povo de Deus vai passar. Porque Deus é maior que tudo. Deus é maior que tudo. Maior que o vício, maior que a morte, maior do que o pecado, maior do que o diabo, maior do que o homem iníquo. Deus é maior que tudo. A tempestade pode estar chegando, ameaçando o seu coração. Mas quem disse que Deus não tem um controle? Deus tem um controle de tudo. E a Bíblia nos chama a atenção para esse relato. O texto, versículo 27 diz: e aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Embora tivessem visto tantos milagres, embora tivessem visto tantas operações, coisas maravilhosas que Jesus havia feito, mas ainda algo precisava ser alcançado por eles. Eles precisavam ter uma experiência com um testemunho maior. Os milagres, as operações que haviam visto ainda não foram necessários para aumentar o tamanho da fé. Eles precisavam de algo especial. Eu digo que tem coisas que acontecem que Deus, no meio da tempestade, quer aumentar a nossa fé. Quer provocar em nós um nível maior de dependência e de entrega. Você já percebeu que quanto mais frágil, quanto mais apertado a vida fica, mais dependente você fica de Deus? Os discípulos aprenderam que nesse momento eles tinham um Deus que poderia operar no meio daquela tempestade. Deus opera na tempestade que nós atravessamos. Hoje podemos ver o quanto Deus tem feito. Nós vamos completar 50 anos de existência. 50 anos de vida. Quantas tempestades o Senhor já não acalmou
durante esse período de navegação, de fé, de cada um de nós. Quantas coisas Deus já operou. E quando pensávamos que estávamos naufragando, Ele ia lá, acalma-te vento, acalma-te mar. Deus sempre está agindo para salvar o seu povo. Quando eu penso no quanto o Espírito Santo tem realizado a nosso favor, o Espírito Santo de Deus, hoje no Ministério da Graça, tem trabalhado para dizer que nós não estamos sós. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: eu não vos deixarei órfãos. Vou pedir ao Pai em meu nome que envie o Consolador. E nós temos o Consolador. Ele está presente. Daqui a pouco estaremos comemorando Jubileu de Ouro. E se formos parar para pensar na trajetória, na palmilhação de fé, o quanto Deus já pegou e levantou, operou, transformou, agiu durante esse tempo. Deus nunca falhou. Nunca falhou. Eu estou aqui desde 1989. Eu nunca vi Deus falhar. Nunca vi Deus dizer que não pode fazer. Deus está sempre operando. Tem aqui a irmã Matilde também, que é uma das guerreiras antigas, Matilde, Glória, a irmã Edileuza. Aí, ó, são irmãs que viram quanto Deus já operou nessa casa espiritual. Eu não sei se tem mais antigos aqui, mas tem a irmã Cleonice, tem irmãos aqui que hoje não podem vir à igreja, mas que também já enfrentaram tempestades difíceis nessa jornadeada, nessa travessia. Eu quero dizer que Deus está conosco. O chamado, o ministério para uma missão, nem sempre teremos paz. Os discípulos foram chamados para uma missão e tiveram dificuldades naquela travessia, que era algo comum, mas tiveram problemas. Você que é líder, você que está operando o ministério, que é um oficial de ministério, sabe de uma coisa? Na tua missão, não significa que tudo vai ter paz, tudo vai ser tranquilo. O que nós aprendemos aqui é que não pode faltar a presença de Jesus. Naquele momento mais difícil, clame a Ele. Grite por Ele. A sua força está nele. Ele que opera tanto querer quanto efetuar. A tempestade não é para sempre. A tempestade, até quando ele se levanta e diz, para cessar os ventos, para acalmar o mar. E você pode, nesse momento, clamar a Deus. Nós somos pessoas que vivemos por fé, irmãos. É fé, mas nós somos pessoas que temos problemas. Vivemos por fé, mas estamos aqui ainda nesse mundo. Vivemos por fé, mas ainda temos que enfrentar dificuldades. O que nos difere das coisas, das pessoas que não servem ao Senhor Jesus Cristo, é justamente a nossa fé. Porque a fé, ela distingue aquele que crê de forma sobrenatural e de forma natural. Porque se você perguntar a qualquer pessoa, um ímpio comum, sem qualquer ação pejorativa,
Ele vai dizer, crê em Deus. Mas ao mesmo tempo que ele crê em Deus, ele também confia o seu coração em outras coisas. O crente fiel não crê em Deus e não abre mão. É Ele que vai operar, é Ele que vai fazer. E é assim que nós vivemos. Eu quero que você, em nome de Jesus, saiba que essa tempestade vai passar. Seja qual for, mais difícil que seja. Pastor, não estou conseguindo controlar, não estou conseguindo sustentar a situação. Ele pode fazer isso. Ele pode fazer. Eu quero orar por você. Quero orar por sua vida. E nessa manhã dizer para você, sua tempestade é para aumentar a sua fé. O texto diz que os discípulos ficaram maravilhados. Maravilharam. Isso significa que eles viram algo extraordinário que aumentou o nível de fé. Em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Eu gostaria de pedir a você que ficasse de pé. Em nome de Jesus. Desse a mão ao seu irmão, que puder. Vamos fazer aqui uma corrente de fé. Fazer essa oração por nossas vidas. Fazer essa oração por nossas famílias. Quero chamar aqui a pastora Tânia para fazer essa oração, uma oração voltada para as lutas que enfrentamos, mas saber que Deus está no controle das nossas vidas. É momento de oração, é momento de fé, é momento de entrega, em nome de Jesus. Glória a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, primeiramente te damos graças, glória. Senhor amado, por estarmos na tua casa neste domingo, nesta manhã. Muito obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor tem feito coisas tremendas e maravilhosas na nossa vida. O Senhor tem cuidado de nós. Aleluia. Como um pai cuida dos seus filhos, Glória com amor, a Deus. com zelo, com carinho e com dedicação. Paizinho querido, muito obrigada, Senhor Deus, pela nossa família, pela nossa casa, Senhor Deus, pelo trabalho, até mesmo aqueles que estão em busca de um emprego, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor não tem deixado faltar, Senhor, nada. Ó Deus querido, em nome de Jesus, aqui está o teu povo, Senhor. Ó Paizinho querido, com o pensamento e o coração voltado para ti, Senhor. Ó Deus querido, o Senhor conhece o profundo de cada irmão e cada irmã que está aqui, Senhor. O Senhor conhece a cada necessidade, o Senhor conhece a cada aflição que cada um passa a cada dia, Deus. Senhor. Ó Deus querido, porque quando dizemos que não estamos vivendo nada de dificuldade, Senhor, estamos mentindo, estamos omitindo, Senhor, porque cada um de nós passamos por momentos difíceis. Ó Deus querido, em nome de Jesus, queremos te pedir, Senhor Deus, que o Senhor continue derramando a tua unção de conhecimento, de sabedoria, Pai, de entendimento, Senhor Deus, para cada pai, cada mãe aqui, Senhor. Poder, querido Deus, conduzir cada vez mais, ajudando os passos da caminhada dos seus filhos. Paizinho querido, tem filhos pequenos, filhos já adultos, filhos já casados, tem bebês. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, são filhos, são netos, são sobrinhos. Enfim, Pai querido, nós temos o nosso coração voltado, Senhor, te pedindo que o Senhor cuide deles, aonde eles estiverem, aos filhos que já são casados, Pai, os filhos adultos, Senhor Deus, que saem à noite para a faculdade, para o colégio, para o trabalho, Senhor, continue guiando os passos, não deixe que eles se desviem nem para a direita nem para a esquerda, mas que eles continuem seguindo os teus passos, a tua direção, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa o pai e a mãe que está aqui,
para, Senhor Deus, continuar abençoando a sua família, continuar, Senhor Deus, dirigindo a sua família, guiando, Senhor Deus, e fazendo tudo que está no teu coração. Paizinho querido, em nome de Jesus, Pai, abençoa o teu povo que está aqui, Senhor Deus. Derrama, Senhor Deus, em cada coração, Pai, o desejo de estar sempre unidos uns com os outros. Pai querido, joga por terra toda distinção, tudo aquilo que faz separação, tudo aquilo que traz, Senhor Deus, discórdia. Paizinho querido, tudo aquilo que traz contenda, Senhor Deus, não só nos lares, mas às vezes até dentro da igreja mesmo, de uns com os outros, Pai, porque um não concorda com o pensamento, com a visão do outro, Pai, mas que haja, Senhor Deus, comunhão, que haja sempre verdadeira união, verdadeiro amor que está no teu coração, Senhor, que possa derramar no coração dos teus filhos aqui nesta manhã, Senhor. Visita aqueles que estão em casa, visita aqueles que por algum motivo não chegaram nesta manhã. Senhor, meu Deus, aqueles que porventura estejam com problemas de enfermidade. Senhor, meu Deus, visita, Pai, com a tua unção de cura, porque durante todo esse mês, Senhor Deus, estamos trabalhando o Deus que cura. Paizinho querido, e eu sou testemunho vivo da tua cura na minha vida por muitas causas, Senhor Deus. E em nome de Jesus, Pai, eu quero, Senhor Deus, te agradecer, Pai, de coração aberto. Tu conheces a minha vida, tu conheces o meu coração, Senhor. Tu sabe o quanto eu sou grata a Ti por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, Pai. Desde o momento que eu levantei as mãos para Ti, Te recebendo como o único Senhor e Salvador da minha vida. Paizinho querido, muito obrigada por cada um que está aqui, porque eu creio, Pai, eu creio, Senhor Deus, e profetizo as ricas bênçãos do Senhor para cada um que está aqui, para cada família aqui representada. Paizinho querido, no nome poderoso do seu Filho Jesus, Pai, que deu a sua vida na cruz do Calvário, não por obrigação, mas foi voluntária, Senhor, porque Ele mesmo diz, ninguém a tira de mim, eu mesmo a dou, e o Senhor Jesus deu a sua vida por cada um de nós aqui, sem fazer distinção, sem fazer, Senhor, separação, independente, Pai. Independente de cada um aqui, Senhor Deus, de como chegou neste lugar, ontem, hoje, ou que vai chegar amanhã, independente das condições, Senhor, as portas estão abertas, porque os teus braços estão abertos na cruz do Calvário, atendendo e recebendo a todos aqueles que se chegam a Ti. Paizinho querido, muito obrigada. Te louvamos, Senhor Deus, pela vida do nosso pastor. Senhor Aleluia. Deus, continue cuidando do teu filho, continue cuidando do teu servo, Pai, aquele que o Senhor separou para cuidar deste rebanho, que um dia, Senhor, o Senhor ele vai prestar contas a Ti, Aleluia. Pai, por cada alma que está aqui nesta manhã. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, cura o teu servo, Pai. A tua unção de cura, Pai, é o que nós desejamos, mas que seja feita a tua vontade, Senhor Deus, mas continue, Senhor Deus, cuidando de cada um de nós, cuidando de cada família aqui, em nome do Senhor Jesus. Essa é a oração que te faço nesta manhã, já te agradecendo por tudo o que o Senhor tem feito hoje, o que o Senhor fez ontem e o que o Senhor vai fazer ainda está por vir. O melhor está por vir, amém? Graças a Deus, glória a Deus, aplauda ao Senhor Jesus, glória a Deus. Glória a Deus, porque até aqui se Deus é por nós, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vitória é nossa. A vitória é nossa. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Endireitarei os caminhos tortuosos. Para que saibas, eu sou o Senhor, o Deus de Israel,
chama pelo teu nome, sobrenome. Deus abençoe. Queremos agradecer a presença do João Miguel, que está conosco. Cadê o João Miguel? Está onde? Está lá atrás, é o bebê. Ah, seja bem-vindo. Amém. E também do Paulinho. Cadê o Paulinho? Paulinho é o nosso vizinho, né? Deus abençoe. E também da Karina, mais uma Karina aqui na igreja. Olha que benção. Deus abençoe. Seja bem-vinda, mamãe. Em nome de Jesus, tá? Nós desejamos a todos uma boa aula. Levante a sua mão. Isso. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai e que a doce, a maravilhosa presença consoladora do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, com suas famílias, com a igreja de Jesus espalhada pela face da terra. E o povo do Senhor diz... Isso, com fé. Deus abençoe, irmãos.